Querido irmão, querida irmã, nessa quinta-feira, 6 de abril, celebramos a Santa Missa da Ceia do Senhor. Adoremos Jesus, nosso Redentor, que nesta noite se entregou para padecer por todos nós. No Evangelho de hoje, acompanhamos os momentos finais da última ceia de Jesus e seus discípulos, para nos ensinar que todos devem estar dispostos a servir uns aos outros como irmãos. Cristo, sendo Ele o próprio Deus na terra, lavou os pés daqueles pobres homens. Mesmo sendo o Mestre, Ele desceu à condição de servo para tornar aqueles homens parte dele e assim serem elevados à condição de filho. Aprendamos a lavar os pés dos irmãos à nossa volta, principalmente dos mais pequeninos. Dessa forma, nós também tomaremos parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você deseja buscar imitar o coração manso e humilde do nosso Salvador, escute a seguir a homilia realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a água viva que purifica todo o coração a um irmão necessitado. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés. Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, essa noite é muito, muito especial. Nós ouvimos na segunda leitura São Paulo usando uma expressão linda que a igreja guardou na sua liturgia. Essa é a noite em que o Senhor foi entregue. Essa é a noite em que o Pai nos entregou o que havia de melhor no céu, no seu coração, o que havia de melhor para nós. Essa é a noite em que ele foi entregue. Essa noite, parece que tudo que a gente diz é demais e ao mesmo tempo não é o bastante. A gente pode dizer muito, e talvez haja muito para ser falado, mas tudo que a gente diz não dá conta de dizer o que ele fez, o que ele sofreu, o quanto ele amou. Hoje nós ouvimos um trechinho do Evangelho de São João, é sempre o Evangelho que nós ouvimos nessa noite, e o Espírito Santo, pelas mãos do evangelista, diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E essa expressão parece que tem alguns segredos nela, né? Eu tenho certeza que todos nós já encontramos pessoas que nos amaram até a metade, que nos amaram, mas que em algum momento voltaram atrás. E talvez nós também já tenhamos amado pessoas até um ponto, mas quando nós chegamos ali, naquele ponto onde nós somos machucados, nós voltamos e desistimos e entendemos que não devíamos mais amar essa ou aquela pessoa, tínhamos que nos proteger dela ou delas. Nós não amamos até o fim, porque em algum momento, enquanto a gente ama, em algum momento a gente é machucado, e aí a gente retorna. Jesus não resistiu e não voltou atrás, amou até o fim, amou machucado, amou incompreendido, amou traído, amou negado, amou injustiçado, e amou, e amou, e ama, até hoje e até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele nos ama até o fim da gente, até naqueles pontos da nossa alma, onde a gente não entende como alguém pode nos amar. De vez em quando eu ouço pessoas dizendo: padre, ser amado é tão difícil, como é que a gente faz? Porque tem coisas em nós que não são amáveis, e no fundo, nós amamos uma ideia que nós temos de nós. Nós criamos uma fantasia a nosso respeito e amamos essa fantasia, porque essa pessoa de verdade que a gente é, cheia de altos e baixos, cheia de acertos e erros, essa pessoa a gente não ama, não. Ele nos amou até o fim. Onde ninguém mais nos ama, Ele insiste em nos amar. E o amor dele é tão poderoso, que é a única coisa capaz de nos mudar. Todo pai, toda mãe sabem que amor é um negócio muito poderoso.
e que talvez só o seu amor de pai ou de mãe, esse amor insistente, possa ajudar o seu filho ou a sua filha a se tornar tudo aquilo que você sabe que ele pode ser. Ainda mais o amor de Jesus. O amor dele é poderoso e é capaz de mudar a gente. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. A oração no início da missa de hoje, eu sei que você já não lembra, então eu vou dizer de novo. A oração no início da missa de hoje dizia que nessa noite, instituindo a Eucaristia, Jesus nos deu um banquete de amor. A gente vive num mundo onde há tanta gente catando migalhas de amor, e de repente a gente está aqui hoje e tem um banquete para a gente. E cada pessoa aqui, quem está perto, quem está longe ouvindo mal, quem está, sei lá, quem está bem e quem está moído por dentro, pode ter certeza de que esse amor continua de pé. E ele é capaz de encher a alma da gente. Um banquete de amor. Quantos jovens catando migalhas de amor e às vezes só comendo lama, porque não sabem, talvez não tenham ouvido da gente que existe um banquete de amor para eles também. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. E o Pai colocou tudo nas suas mãos, e Ele colocou tudo aos pés dos seus discípulos. Eu já contei para vocês, a gente vai ficando velho e vai repetindo as coisas, que no dia que eu terminei o meu estudo de teologia, de doutorado em teologia, eu defendi a tese de manhã, e não era feriado, então eu tinha que voltar para cá para trabalhar, tinha gente para atender. Eu lembro que a primeira pessoa que eu sentei para ouvir foi uma senhora que chorava, porque o cachorro tinha morrido. E eu sentei na frente dela, e ela falando do cachorro, e eu perguntando para mim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? E o Espírito Santo deu uma puxada de orelha e disse, você não está ouvindo a ela de verdade. Desculpa, então vou tentar ouvir. E aí eu fui ouvindo, e eu entendi que o problema dela não era o cachorro, o problema dela era a solidão. E solidão é um negócio tão complicado que até o padre não consegue ajudar se não entende que tem que ouvir. E de repente, ouvindo aquela moça, lembrei dessa passagem. Jesus tinha tudo, o mundo nas mãos, e colocou aos pés dos seus discípulos. E eu pensei, poxa, eu não tenho nada, eu não tenho o mundo, mas eu tenho eu aqui, eu tenho o dia de hoje que eu vivi, que foi uma alegria, mas eu acho que o que Jesus quer é que eu coloque aos pés dessa moça e dê atenção para ela. Então é isso que eu tenho que fazer, não é outra coisa. Sabe, quando você estiver diante de alguém que o Senhor deu para você, ou passageiramente, como aquela moça que parou ali diante de mim, ou alguém que o Senhor deu para você, presentão, hein, para ficar. Lembra disso. Você pode ter o mundo nas mãos, mas o desafio é colocar aos pés dessas pessoas de carne e osso que Deus nos deu. Você poderia pegar tudo e jogar tudo para o alto, você poderia se agarrar em 1000 coisas que esse mundo pode dar, mas Jesus colocou tudo aos pés daqueles homens, e agora é a hora da gente fazer a mesma coisa, e colocar tudo aos pés dessas pessoas que Ele deu para a gente. Hoje a igreja repete um gesto que é o retrato do que a igreja tem que ser. No coração de Jesus, ela é assim. Esse gesto é tão importante que a gente só faz ele aqui uma vez no ano.
A gente sabe que em algumas comunidades, em alguns lugares, os jovens então gostam muito de fazer, de vez em quando o pessoal lava o pé, e pode, é bom. Mas aqui, juntos assim, a gente faz uma vez no ano. Talvez fosse o bastante para ensinar a gente coisas que deviam durar muito na nossa alma e não se esvanecer de hoje para amanhã. Jesus, tendo o mundo nas mãos, se debruçou diante daqueles homens para lavar os pés deles. Jesus virou tudo de cabeça para baixo, ao ponto de São Pedro dizer: não consigo entender isso, não dá. Quando Jesus entra na vida da gente, ele vira, não é que ele vire tudo de cabeça para baixo, ele põe as coisas do lugar certo, mas a nossa maneira de viver é tão complicada, é tão diferente, que nem sempre a gente entende. Jesus diz para Pedro algo que eu acho que ele poderia dizer para a gente muitas vezes: o que eu faço a você, agora você não entende, um dia você vai entender. Há momentos em que Jesus parece que está virando a vida da gente de cabeça para baixo, e a vontade da gente era reagir, e ele diz: perdoa. E a vontade da gente era pagar na mesma moeda, e ele diz: cala. É como se ele estivesse virando tudo de cabeça para baixo, e ele poderia dizer para a gente: o que eu estou te fazendo agora, o que eu estou te pedindo agora, você não entende, mas um dia você vai ver que valeu a pena. Pedro, daquele jeitão São Pedro de ser, né? Então lava tudo, Jesus, lava tudo. Bastavam os pés, e era preciso que fossem os pés. Sabe, Jesus estava chegando no cenáculo com os apóstolos para o banquete do seu amor. E naquele tempo, a gente sabe, não havia, pelo menos para muita gente, sapato, tênis, não havia asfalto, pavimentação. As pessoas, quando chegavam em qualquer lugar, chegavam com os pés sujos, e muitas vezes com os pés machucados. E quando as pessoas entravam em algum lugar, e era um lugar importante, ou era uma casa de gente rica, havia alguém para dar boas-vindas, lavando os pés. Era uma maneira de dizer: a gente sabe que o caminho talvez tenha te machucado, talvez tenha te sujado, mas você é bem-vindo. Vamos deixar essa poeira para trás, vamos aprontar você para entrar. Era uma maneira de dizer: você é bem-vindo. E onde Jesus chegou com os apóstolos, parece que não havia ninguém escravo ou servo, havia só Jesus para dar as boas-vindas. Ele era um anfitrião, e Jesus fez o que eles talvez tenham demorado para entender. Jesus lavou os pés, como que dizendo para eles: eu sei o caminho que vocês têm feito, eu sei que vocês se sujaram nesse caminho, eu sei que vocês talvez se machucaram nesse caminho, mas sejam bem-vindos. Eu tenho um banquete de amor para vocês, eu apronto vocês, o meu amor lava vocês, vocês são bem-vindos. Irmãos, daqui a pouquinho, como todo ano acontece, o padre lava os pés de alguns irmãos da comunidade, mas não é um teatro, não é um teatro, eles são vocês. É um jeito de Jesus dizer para a gente hoje: eu sei que vocês fizeram um caminho grande para chegar aqui, viu? E a gente sabe, estou olhando para alguns, eu vou olhar para cima para ninguém dizer que o padre olhou para mim, né? A gente sabe que alguns irmãos fizeram um caminho longo e sofrido para chegar aqui. Machucaram os pés, sujaram os pés. Mas quando na liturgia se lava os pés desses irmãos, é o próprio Jesus dizendo: o meu amor lava vocês, eu recebo vocês, eu tenho um lugar para vocês no meu banquete de amor. E aí Jesus diz: eu estou deixando um exemplo, viu? Façam isso uns pelos outros.
Irmãos, a nossa tarefa não é consertar pessoas. Eu não sei se alguém aqui ainda tenta fazer isso. Eu não quero desanimar você, mas sinceramente eu acho que não costuma funcionar. Vou consertar fulano, A nossa tarefa é, em primeiro lugar, lavar os pés de quem vai chegando na vida da gente. As pessoas não chegam prontas, elas não estão prontas. As pessoas não chegam inteirinhas como a gente gostaria, elas chegam machucadas, quebradas, com os pés sujos. Cabe a gente ser um bom anfitrião como Jesus e aceitar que as pessoas chegam do jeito que elas chegam. Hoje eu fui sepultar a mãe de uma pessoa muito querida, e essa senhora que foi sepultada, ela é mãe de uma pessoa que foi coordenadora do meu grupo jovem, tudo isso no Antigo Testamento ainda, né? E eu lembrava na hora de fazer as orações por ela, um monte de vezes a gente ia para a casa dela para preparar as tarefas do grupo jovem, a gente estava lá fazendo um monte de coisa, e daqui a pouco vinha aquele cheirinho gostoso de comida, e ela vinha de avental, trazendo alguma coisa gostosa. Eu lembrei que hoje a Escritura diz que Jesus vestiu um avental. Quanta gente Deus coloca na nossa vida que é um pouquinho Jesus, né? Que serve a gente, que acolhe a gente, que lava os pés da gente. E quem sabe a gente não podia aprender a fazer um pouquinho mais assim. Suportar uns aos outros. A gente vive num tempo que está machucando demais todo mundo. E para tantos machucados, quem sabe o Senhor deseja derramar uma unção muito grande de compaixão. A gente precisava ter um pouco mais de compaixão uns dos outros. Também aqui, a gente espera muito do outro. A gente gostaria que ele estivesse pronto, e às vezes ele chega do jeito que chega, cansado, magoado, tentando ajudar, mas cheio de bololôs dentro também, né? E aí a gente se decepciona, a gente cobra, a gente critica. A nossa tarefa é lavar os pés. Recebe esse irmão. Pode ser que, mesmo tendo lavado os pés dele, ele continue dando uma sujadinha no seu tapete. Mas suporte a ele com compaixão. Deixa ele entrar. Quem sabe estar com você não vai ser para ele um pouquinho estar com Jesus e ser curado pelo amor de Jesus. Mas suporta o teu irmão. Suporta o jeito dele, o cansaço dele, as confusões que o mundo está fazendo nele. Suporta o teu irmão. Talvez isso seja o que o Senhor espera da gente. Lavar os pés. Não muito mais complicado do que isso. Nessa noite o Senhor Jesus instituiu a Santíssima Eucaristia. Nada que a gente possa dizer é gratidão o bastante, né? Ele quis ser o nosso louvor ao Pai do céu. Ele quis ser o que preenche a nossa alma. Ele quis ser a vida que dá fôlego para a gente. Ele quis ser o nosso tudo. E não nos falta nada, porque nós temos a Ele. A vida pode tirar tudo da gente, não nos tira Ele. Nessa noite, Jesus se deu por inteiro, porque quem ama de verdade não dá coisas, se dá. Santa Teresinha um dia disse isso, né? Escreveu: amar é se dar a si mesmo. Ninguém nunca amou tanto e tão bem quanto Ele. Ninguém nunca deu tanto de si mesmo.
Ele sabia o quanto nós precisamos. Nessa noite, a gente tira os olhos da dor da gente para olhar para a dor dele, e a gente descobre que a dor dele conforta as nossas dores. Irmãos, a Escritura diz que quando Jesus se manifestar, todos o contemplarão, também aqueles que o transpassaram. Quer dizer que todos vão reconhecer Jesus pelas feridas que foram abertas nele, e que não se apagaram, se tornaram vitoriosas. As marcas da cruz não se apagaram do corpo glorioso de Jesus, elas foram transformadas em vitoriosas marcas, marcas desse amor que ama até o fim, que é capaz de mudar tudo, que é capaz de vencer tudo. Quando eu era criança, eu aprendi uma oração, e vocês são terríveis, teve gente que já achou e já perguntou para mim se era aquela. Era uma oração que dizia assim: Senhor Jesus Cristo, só o vosso amor pode salvar o mundo, o vosso amor pode vencer tudo. Eu aprendi aquilo garoto e nunca mais eu esqueci, porque quando a gente aprende umas coisas pequenas, vai, né? O vosso amor pode vencer tudo. Irmãos, no fim, o amor ferido de Jesus vai vencer tudo. O resto todo vai passar. Aquilo que aflige a gente hoje vai passar. Aquilo que machuca a gente hoje vai passar. E o amor dele vai vencer tudo. E o mundo inteiro vai ser encantado pelas feridas gloriosas de Jesus, que lhe foram feitas nessa noite, hoje. Hoje é dia de uma imensa gratidão. Hoje é dia de ninguém voltar para casa procurando migalhas de amor, hein? Você tem um banquete. Seu Pai Celestial entregou a você o que havia de melhor no coração dele, seu Filho. Pois então, deixe Ele amar você até o fim, deixe Ele lavar os seus pés, porque Ele sabe o caminho que você fez. Aprenda com Ele a ser um bom anfitrião para aqueles que chegam na sua vida com os pés sujos. Quando a gente tem muita mania de limpeza, é um problema, viu? Porque quem tem mania de limpeza só vê sujeira. Cuidado para não ter mania de limpeza com gente e olhar e só ver sujeira. Lava os pés dos teus irmãos, aceita eles, seja presença de Jesus para eles, para que esse amor, o amor dessa noite, possa continuar fluindo, fluindo, fluindo. Isso é porque eu falei que não era para falar muito, né? Só queria terminar, enquanto a gente estava ouvindo as leituras, eu estava lembrando de uns lugares onde eu tive a chance de ir. Um dia você vai comigo lá na Terra Santa. E existem 2 lugares que são, para mim, um problema, e ao mesmo tempo uma grande graça. Quando Jesus foi enviado à casa de Caifás, sumo sacerdote, a casa de Caifás era uma casa, mas eles mantiveram Jesus lá a noite toda, até amanhã, para que na manhã da sexta-feira ele fosse levado a Pilatos. Então eles tinham que manter Jesus preso. Jesus estava ali e já tinha sido condenado pelo tribunal do Sinédrio dos judeus. Irmãos, Jesus não foi condenado uma vez só não, hein? Jesus foi condenado um monte de vezes na mesma noite, por pessoas diferentes. Então alguém teve uma ideia. Havia uma cisterna cheia de lixo na casa de Caifás. Amarraram Jesus por aqui e jogaram ele nessa cisterna. E ele deve ter passado a noite ali. A casa de Caifás foi encontrada muitos anos atrás, foi construída uma igreja sobre ela,
e a gente pode descer nessa cisterna. E lá embaixo existe só uma folhinha assim, com um salmo para a gente rezar. Minha alma está na fossa mais funda. E à medida que a gente vai lendo aquele salmo, é como se a gente entendesse, quando eu estou no fundo do poço, Jesus sabe o que é. Ele desceu nesse lugar que era uma lixeira, e foi deixado aqui de noite, sozinho, para me encontrar. Toda vez que eu desço ali naquele negócio, eu fico imaginando, Jesus veio aqui para me encontrar. E para me tirar daqui. Não se jogue de novo na lixeira, de onde Jesus veio para te tirar. Ele entende tudo, mas Ele veio para nos tirar dali. Depois Jesus foi para a casa de Pilatos e para a fortaleza, onde os soldados esperaram para levá-lo à morte. E nesse lugar a gente vê no chão do tempo de Jesus, uns riscos no chão, que era um tabuleiro feito pelos soldados romanos para jogar, enquanto eles esperavam levar à morte os condenados. E o jogo, ele era feito de um jeito, imagina um jogo de tabuleiro, que o condenado era usado como peça do jogo. Eles faziam coisa no jogo e batiam no condenado, avançavam umas casas no jogo e machucavam o condenado. E até hoje a gente vê esses riscos no chão, e não é nada difícil que ali Jesus tenha sido para aqueles homens uma brincadeira, um passatempo, uma peça de jogo. Irmãos, para tantos, Jesus hoje ainda é uma brincadeira e um passatempo. Mas para os seus amigos não pode ser assim. Nós somos os seus amigos. Para a gente, Ele não pode ser uma peça do jogo. No tabuleiro da vida da gente, Ele não pode ser uma peça do jogo. Jesus é ainda hoje tão desprezado, e se brinca tanto com Ele, até na TV, né? Na internet, mas isso não devia surpreender a gente, porque quem ainda não conhece o amor dEle, mas nós, a gente não pode brincar com Jesus. A nossa reverência, a nossa vida, tudo deve ser por Ele. Que essa noite em que Ele foi jogado naquela fossa, que essa noite, que amanhã de amanhã, em que Jesus foi peça de um tabuleiro de jogo, seja para a gente um acordar, tanto amor e tanta cegueira na minha vida. Eu não quero que seja assim. Eu quero que o brilho do amor dEle se acenda para mim e eu possa vê-lo, e com esse amor me transformando, me mudando, aos pouquinhos eu também vou ser um sinal de amor. Eu vou lavando os pés daqueles que o Senhor me deu. Que aqui na nossa comunidade a gente possa fazer isso uns pelos outros. A gente pode errar muito, viu? Um dia desse eu passei por uma igreja batista na Tijuca e tinha uma faixa na porta. Eu falei, vou fazer uma para minha. Não aceitamos aqui pessoas perfeitas. Falei, vou fazer uma faixa dessa, vou colocar na porta da minha igreja também, para ninguém entrar desavisado, para ninguém depois dizer que não foi avisado. A gente pode errar muito, mas a gente não pode desistir de lavar os pés uns dos outros, aceitando, perdoando, aceitando de novo, suportando as fraquezas uns dos outros. Estamos todos caminhando, e nesse caminho a gente se machuca, a gente se suja, a gente dá a mão para o outro, e a gente prossegue, porque esse é o chamado do Senhor para nós. Vamos pedir ao Senhor que enquanto nós lavamos os pés dos nossos irmãos, cada um de nós possa ter o seu coração renovado pelo amor de Jesus,
seja Jesus dizendo para você que você é bem-vindo e que há um banquete de amor de Deus preparado para você nessa noite.